No TRE, quando você entrou, teve treinamento? Teve treinamento para. Geralmente você recebe treinamento para a zona eleitoral, né? Como tirar um título, enfim. Porque é mesmo porque é o meio jurídico, né? Você vai se virar. Mas geralmente você recebe esse treinamento sim para. Enfim, sobretudo que outra coisa que as pessoas têm que entender em relação a, já que você falou treinamento, né? Por que a gente é treinado para a zona eleitoral? Porque a primeira lotação é sempre no interior. Sim. E a depender do interior, é o interior que é. Olha, no Amazonas, para você ter uma ideia, o interior que eu fui lotado, ele é na região metropolitana. E é uma região metropolitana de 100 mil habitantes. Não, desculpa, é por volta de 100 mil eleitores, deve ter, sei lá, uns 150 mil habitantes. Uhum. 150 mil habitantes é um bairro de. Não digo nem São Paulo, é um bairro do Rio, por exemplo, né? Então, do Rio, de Minas. Então, o interior do estado ele é bem sofrido na região norte, né? Não é que nos interiores do sudeste, que você 2 horas está de carro, enfim. Então, tenham em mente isso, né? É bem complicado o interior, né? Mas eu acho que ainda assim, né, depender da sua condição aí, vale a pena, porque também concurso tem isso também, né? É uma Depende da experiência também, né? condição, e depende da condição de quem está fazendo, né? Isso aí depende da condição de quem está fazendo. Sim. Porque, cara, eu vejo, né? Quando eu fui nomeado para analista, eu já era técnico, né, em São Paulo e me mandaram para Ituiutaba, que é divisa ali de Minas, né, com Goiás e tal. E era depois que eu descobri, era a segunda pior vara do trabalho do Brasil em número de processos, tal. Eu pensei que ia de boa para o Cara, interior, né? Mas assim, é um trabalho pesadíssimo, gente, absurdo mesmo assim. A galera lá trabalhava, eles eram aqueles heróis do serviço público, assim, você não tem noção, sabe? Tipo, era um volume muito grande, com um processo ruim, sabe? No sentido de ser trabalhoso, de corte de cana, tudo mais. Só que o pessoal de lá fez uma amizade, era muita gente do Nordeste, tinha muita gente do Nordeste mesmo, tinha muita gente do Rio também. E, pô, você faz amizade, sabe? Aí começa a ficar um pouco mais leve, fica mais divertido, é uma experiência, e depois de um tempo todo mundo consegue se ajustar, né? Ir para a região é, que e, quer. e, e outra coisa, né? A gente tem que entender também que a entrada no serviço público, como você falou, é uma experiência, né? Às vezes, eu entendo, eu até compreendo um pouco essa mentalidade, né? Não quero aqui demonizar, porque a gente vem de uma estrutura de trabalho tão difícil, né? No nosso país, no mundo em geral, né? O trabalhador em geral é tão sofrido que aí você olha para o serviço público e pronto, é aqui meu paraíso. Você vai para o outro extremo, né? Que é, no caso, já querer, às vezes, abusar da estabilidade. Eu até entendo. Mas o que a gente tem que compreender é que, sobretudo com o CNJ, no judiciário, eu falo pelo judiciário, e até acho que executivo também, essa mentalidade tem mudado muito. Né? Então, a cobrança para metas, para resultados, ela é muito grande. Né? Então, vai pensando, como antigamente a gente precisava fazer concurso de entrada, né? Ao fazer para técnico, que é tranquilo, e aí eu Uhum. vou aqui, é tranquilão, vou trabalhar 4 horas, outras 2 horas eu vou estudar, né? Isso aí tem mudado bastante, né? Essa cultura tem mudado bastante, sobretudo porque essas cobranças no judiciário do CNJ, então, é muito grande. Então, pensar assim, entrar cara, onde me colocar eu vou, entendeu? É um salário legal, uma estabilidade legal e vai. Sim, e entender, né, cara, que é uma carreira, não é só entrar, né? Tem É, normalmente quem se dedica no trabalho, né? Igual você se esforçou muito, você destacou lá na zona que você entrou, aí você é notado, e é assim que funciona, né, cara? Se você dá o seu melhor, você sobe, porque mesmo com a galera que já é concursada, você percebe que tem muita gente que entra e fica num nível de comodismo, isso daqui é meio do humano, né? Se você continuar se aprimorando, estudando, tem uma carreira muito legal lá dentro, sempre, né, cara? Para você chegar, por exemplo, para ser assessor de juiz, de desembargador, que aí a gente entra naquela lógica que a gente conversou no começo. Na minha visão, é o melhor custo-benefício, né? Você ser um analista como assessor, só que para você chegar como assessor, normalmente tem um mérito lá dentro também, né? e na justiça eleitoral isso essa questão de ser notado, ela é bem mais recorrente, porque como a gente falou, como é um tribunal pequeno via de regra,
né, tirando Minas e São Paulo, mesmo Minas e São Paulo, se você comparar com a justiça comum, eles são pequenos. Então, rápido você é notado se você se esforçar, né? Olha, eu cansei de viajar o Brasil para em seminários, e não é aqueles seminários que você vai, só o primeiro dia, depois praia, não. Realmente pessoas super capacitadas palestrando, é bem interessante. Então, é como você falou, tem uma carreira. Tanto que eu parei, né? Eu entrei aqui e parei de fazer, porque eu realmente visto a camisa, né? Agora também é lembrar, né, que é muito bom, né? Serviço público é ótimo, não me arrependo, né? Também não quero aqui chorar a miséria, como diz a história, mas lembrar que o servidor público tem um teto, né? Tem um teto, Sim. então a gente sabe que é uma realidade. Talvez seus companheiros possam se esforçar tanto, você se esforça, e às vezes vai ter uma remuneração similar, ou por mais que você ocupe esses cargos de destaque, proporcionalmente o que você faz não é a mesma coisa que seu colega, né? Esse é o tipo de coisa que você não tem como ajustar, né? E isso acontece também em iniciativa privada. Sim, Essa total. história aqui, a iniciativa privada, se você não trabalhar, não sei o que, você vai ser mandado. Não acontece isso. Tem muita gente ali encostada também. E aí quem se destaca também acaba sendo chamado por outras coisas, né? Então, isso daí é uma falha, eu acho, de qualquer estrutura humana grande, sabe? Nas grandes empresas você percebe isso também, né? Exatamente, né?